olhando no geral para este programa, dá resposta às necessidades do país? A ver, ou existem lacunas? Um programa eleitoral, teoricamente, não é um programa de governo. Portanto, tipicamente é um governo mais global. É verdade que este programa já está muito próximo do que pode ser considerado um programa de governo. É verdade que ele fala de quase tudo. Se calhar, em algumas coisas, não com a devida profundidade. Não sei se por não quererem avançar com tudo. Repare que isto também, um programa eleitoral é, e neste caso, mais do que muitas vezes, um instrumento de comunicação. E, portanto, na realidade também os partidos não avançam com todos os trunfos logo à cabeça. Guardam alguns trunfos para mais tarde. Há aqui coisas que nitidamente, falo na área da saúde, na área da administração, por exemplo, na área mesmo económica, onde ainda há algumas medidas que deverão ser mais detalhadas. Provavelmente elas aparecerão o seu detalhe mais tarde. Não sei se é antes das eleições, depois das eleições. Mas, portanto, isto é um processo comunicacional. Digamos. Estamos aqui. Há uma coisa que é importante e digamos, quase todos os comentadores têm sido unânimes. Pedro Passos Coelho, digamos que se responsabiliza, avança com muitas medidas relativamente concretas nesta fase que o vão responsabilizar mais tarde. Aliás, lembro daqui há uns tempos um amigo meu me dizer como é que eu posso confiar numa pessoa que aparece com um livro onde tem não sei quantas medidas concretas. Digamos, ele entra por esse tipo de circunstâncias. E agora as pessoas farão o juízo que quiserem fazer, mas a verdade é que em relação ao que é normal para um programa eleitoral, este programa é muito mais detalhado do que é normal. Gostaria que nos focássemos numa das medidas que tem dado já que falar durante a tarde desta segunda-feira. O PST, caso seja eleito, pretende reduzir em 4 pontos percentuais a taxa social única, a TSU. Hoje, Augusto Santos Silva, na reação ao programa eleitoral do PST, questionou-se como é que o PST pretende colmatar esta perda com a redução dos 4 pontos da TSU e disse mesmo que seria apenas possível compensar as contas do Estado através de um aumento de impostos. É possível, de facto, reduzir esta taxa social única sem aumentar impostos? Foi isso hoje que sugeriu Santos Silva. Nogueira Leite já veio dizer que Augusto Santos Silva nada tem a dizer sobre o que propomos e ataca o que não está no nosso programa, mentindo. Foi a resposta de Nogueira Leite. De facto, é possível fazer esta redução em 4 pontos percentuais da TSU? A ver, para que é que serve esse tipo de redução? Várias pessoas têm explicado que é uma coisa fundamental, é que não há dúvidas, nós temos que, por um lado, aumentar as exportações e reduzir as importações, um lado, outro lado temos que criar emprego. E, portanto, uma coisa, às vezes parecendo que é a mesma coisa, são coisas diferentes. Nós podemos aumentar as exportações e reduzir as importações sem criar emprego. A perspectiva é que, neste momento, estamos com uma das taxas mais elevadas, taxas de desemprego mais elevadas do que a memória, portanto, é necessário criar emprego. Como é que se cria emprego? Criando condições, a maior parte das vezes nem é só de despedimento, é de contratação. É de contratação. E, portanto, o que é que isso implica? Implica perceber que não só as despesas que existem nas empresas não têm só a ver com o despedimento, e aí há algumas medidas que foram acordadas no memorando de entendimento com a Troika e que, portanto, vão ter que ser postas em medida por quem quer que seja, mas também as medidas de contratação e de manutenção da força de trabalho. E aí estamos a falar muito, fundamentalmente, se quisermos, de duas áreas. Uma tem a ver com ou três, se quisermos. Uma tem a ver com os vencimentos, e aí muitas vezes manda o mercado. Temos a ver com os períodos de experiência, que tipicamente têm sido, para quem tem funções de gestão, 6 meses, para quem tem funções operacionais, 1 mês, portanto daí a necessidade de poder manter durante mais tempo, ou se diz durante mais tempo, e portanto também tem a ver com o tipo de contratos, contrato a prazo ou contrato a termo. Sem termo ou sem termo, e depois os custos de manter o trabalhador. E aí, fundamentalmente, estamos a falar
dos tais 23,5%, ou 21,5% mais o seguro, que têm a ver com a segurança social. Esta é uma medida importante, considera Esta é uma das medidas mais interessantes para para a parte das empresas. um impacto favorável junto à economia portuguesa? Todos os economistas têm sido unânimes a dizer que realmente é das medidas que tem mais impacto em termos de funcionamento. Digamos que é aquela medida que nos permite tornar mais competitivos em relação ao lá fora. Porque repare que quando nós exportamos, basicamente não pagamos IVA. Portanto, a exportação é isenta de IVA. Onde é que estão os custos? Portanto, ou seja, termos um IVA elevado ou um IVA mais baixo tem a ver, sobretudo, com os fatores de produção. Um dos grandes fatores, de qualquer maneira, para a parte das empresas, é o custo das pessoas, o custo salarial. E é isso, conseguimos reduzir alguma coisa na parte fixa, é importante. Ou seja, a maior parte das empresas o que necessita, a maior parte das vezes, é transformar custos fixos em custos variáveis, ou seja, custos que tenham a ver com a sua intervenção. Se eu vendo mais, como é lógico, tenho mais custos, se eu vendo menos, tenho menos custos, mas proporcionalmente. Enquanto que os custos fixos são fixos, como o próprio nome diz, independentemente do meu nível de atividade. E, portanto, o que se pretende, a maior parte das vezes, é conseguir transformar isto. Isto tem a ver, normalmente, com percentagens. Se eu conseguir reduzir os meus custos fixos, que é um bocado o que está aqui, e, aliás, em determinada altura falou-se, não percebi muito bem se isto mantém ou não, mas falou-se até de que estas situações teriam a ver com o nível de exportação das empresas. Tem a ver, daí eventualmente ser até 4%, e as empresas que estejam no tal área de bens não transacionáveis teriam uma redução inferior, e quem estivesse na tal área dos bens transacionáveis, quer dizer os bens exportáveis, na realidade, teria maiores deduções. Portanto, temos que ver ainda o detalhe, mas se for este tipo de situações, isto é bastante favorável, porque leva todas as empresas a vocacionarem-se para mercados internacionais. Já podemos ver que é favorável a esta medida. Ainda assim, faço-lhe a pergunta que Santos Silva fez também ao PSD. É possível reduzir esta taxa social única sem aumentar impostos? Repare que terá de ser compensada esta redução. Como é lógico, há coisas que têm sempre reduzidas. Ou seja, se os custos totais do Estado são uns determinados, e, portanto, é preciso arranjar receitas para que isso seja pago. De qualquer maneira, nós já temos uma dívida que vai ter que existir. O PSD, o que tem falado na análise, é que existe uma possibilidade de reformulação do mix do IVA, ou seja, passar a determinado tipo de para outra, por forma a aumentar esses valores. Eu não consegui fazer essas contas, mas teoricamente isso será possível, ou seja, é possível perfeitamente reestruturar, quer por um lado na redução de despesas a outros níveis, e quando se fala, por exemplo, na redução das despesas do próprio orçamento, do próprio Estado, em termos da redução do número de dirigentes e de as entidades paralelas, que são neste momento extremamente importantes. Aliás, o próprio Ministro das Finanças atual, Teixeira dos Santos, veio falar que essa área de fundações e institutos e coisas do género que estão à volta do Estado, não se sabe muito bem quanto é que custa. Ou seja, sabe-se a posteriori, custou tanto, não se sabe quanto é que vai custar. Pode custar valores diferentes. Portanto, toda essa área, simultaneamente com uma redução que se fala da ordem neste momento, que será de 25% a 30% da economia paralela, isto pode trazer várias circunstâncias. Repare que a economia paralela, eu não sei qual é a dimensão, há muita gente que diz que andará por aí, mas tem que ser importante. Porque se não fosse, o nível de conflitualidade social e o nível de pobreza seria muito maior. Se não houvesse forma de grande parte dos nossos desempregados subsistirem com base noutro tipo de situações, teríamos situações muito mais complicadas. Portanto, digamos que são circunstâncias que nós conseguimos controlar por via indireta, mas que têm que ser muito mais atuadas. Portanto, é lógico que a partir do momento em que haja uma redução desses valores, eles terão que ser compensados, mas não têm que forçosamente ser compensados por aumentos de impostos. Podem ser compensados por aumentos de eficiência. Diz-me que isso é fácil? Não é. Mas viver não é fácil, não é?
Com este programa, nós começamos a nossa conversa exatamente com esta questão. Acredita que com este programa, agora na sua opinião, que o PSD vai conseguir ganhar as legislativas do próximo dia 5 de junho? Volto ao que lhe disse. Comparando ao programa do Partido Socialista. O programa do Partido Socialista é um verdadeiro programa eleitoral. O programa do Partido Social Democrata é um misto entre o programa eleitoral a meio caminho do programa de governo, é mais detalhado. Portanto, agora vai depender muito, isto é um processo comunicacional. Os partidos, que são quem concorre às eleições, desenvolvem um programa eleitoral fundamentalmente para comunicarem as suas mensagens ao eleitorado. Agora, o documento, isto é um documento, está escrito. Agora, a forma como ele chega às pessoas é que varia, e varia fundamentalmente com o quê? Varia com a forma como ele é comunicado. Se o Partido Social Democrata, tal como o Partido Socialista, mas estamos a falar do plano eleitoral do Partido Social Democrata, quer avançar falando de todas as 122 páginas, vai arranjar uma baralhação completa nas pessoas e vai criar uma situação de afastamento. Se conseguir preparar, e isso que esperamos para ver, 3 ou 4 medidas fundamentais que sejam as suas medidas emblemáticas, as suas medidas bandeira, e que tenham a ver fundamentalmente com algumas medidas na área emblemática. Desde logo, uma é muito importante que não podem deixar cair, que tem a ver com esta estruturação do governo, com algumas na área económica, porque as pessoas o que querem perceber é o que é que me vai acontecer no futuro. Quer dizer, as pessoas não estão preocupadas o que é que me vai acontecer daqui a 20 anos, estão preocupadas o que é que me vai acontecer para o ano. Querem saber o impacto real destas direto medidas. das coisas, mas isso globalmente nós todos precisamos saber o que é que está nestas medidas que me diz diretamente respeito. E, portanto, se conseguirem fazer passar 3 ou 4 mensagens, na minha opinião, não são só as positivas, também tem que haver algumas negativas. E as menos boas. E as menos boas para as pessoas, ou as piores mesmo, vai conseguir passar. Eu acho que o povo português não é burro, o povo português não é mente capto e, portanto, percebe as coisas. E se nós só lhes dissermos o que é bom... Por esta altura já prefere a verdade à mentira. Perfeitamente. Mesmo que a verdade tem que seja sair as duas otimista. Coisas. Tem que sair as duas coisas. Jorge, muito obrigada pela sua participação nesta Assembleia Geral. Marcamos encontro na próxima semana. Já sabe que pode deixar o seu comentário ou rever todos os programas na página do Assembleia Geral no Facebook.